Saudações noturnas ao prezado internauta e telespectador que nos acompanha aqui na FTV a esta hora. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Análise Económica. Todas as quartas-feiras, como tem sido regular a nossa presença aqui, trazemos a conversa sobre assuntos relacionados à economia nacional e também, nos últimos tempos, temos estado, de alguma forma, a abordar a questão da economia internacional, tendo em conta os últimos desenvolvimentos no campo, portanto, dos impactos da guerra russo-ucraniana para Moçambique, de forma particular. Quero saudar e desejar as minhas boas-vindas ao Nécio Malela, que estará comigo esta noite para podermos abordar esses assuntos. Boa noite, seja bem-vindo, Nécio. Muito boa noite, caro Evaristo. Saudações especiais ao caro internauta que nos acompanha. Conforme de costume, é sempre um prazer poder contribuir em assuntos de interesse nacional. Obrigado. Exato, assuntos de interesse nacional, e o nosso primeiro tema, efetivamente, é abordar sobre estes dados. Vamos emergir em assuntos pontualmente que dizem respeito aos impactos económicos em Moçambique, mas, de forma particular, vamos agora analisar no nosso primeiro tema os dados que nos foram apresentados pelo Conselho de Ministros na sua última sessão, realizada ontem, terça-feira. Portanto, segundo esta entidade, segundo o Conselho de Ministros, na voz do seu porta-voz, o Estado moçambicano, através da autoridade tributária, conseguiu arrecadar apenas 20% no primeiro trimestre deste ano da receita de impostos. Nessa maneira, 20% no primeiro trimestre significa que, se olharmos para aquilo que é a meta anual, o ano tem 4 trimestres, 20% seria, se a média for esta, a constante for esta, seria 80% no final do ano. Logo, a partida, parece que nós estamos a começar bem. Quais seriam os motivos? Muito bem. De facto, olhando para aquilo que seria uma lógica, 4 parcelas trimestrais do ano, diríamos que já prevê-se algum incumprimento da meta anual a nível de tributação, da autoridade tributária. Na verdade, deveria impactar negativamente. Qualquer incumprimento de metas é impacto negativo. Algumas ações que poderiam diretamente impactar, impulsionar, criar algum talvez alívio, seria a questão da base tributária, não é? Exato. Afinal de contas, é a base tributária, nas suas diferentes dimensões, nas suas diversificadas acepções, que é a fonte de receitas, não é? Desta autoridade tributária, do Estado a nível fiscal. Então, o alargamento da base tributária, ou melhor, uma aprimorada, uma revisão nas questões da base tributária, sim, seriam, na minha opinião, o aspecto essencial a se rever nesta questão. Isto eu quero dizer, vamos olhar para o fato de que no ano passado, 2020, portanto, 2020, 2021, o país, o mundo, a economia mundial estava a ser assolada de forma bastante drástica com a Covid-19. Certo. E mesmo assim a autoridade tributária conseguiu fazer-se. É só termos uma ideia, no período homólogo, em 2021, foi o mesmo valor que conseguiu coletar. Ano passado, na mesma altura, tinha coletado 59,8 mil milhões, agora Exato. coletou também 58,9 mil milhões de meticais, mas estamos num período em que a economia retomou. Estará aqui a haver uma falta de acompanhamento entre a retoma da economia, a nova pujança que a economia tomou e o exercício, o próprio trabalho, na verdade, feito pela autoridade tributária não esteja a acompanhar esta retoma econômica? Bom, de facto, conforme muito bem referenciou, chega a ser preocupante. Numa altura, em igual período, não é? Primeiro trimestre, digo, de 2021, primeiro trimestre de 2022, em situações em que, no período passado, não é? 2021, teríamos em algum aperto relativamente ao mesmo período de 2021. Entretanto, numa situação que estamos a sair de uma recessão, estamos com a economia, diria, relativamente mais aliviada, registramos mesmos números
chega a ser preocupante. Portanto, conforme já alguma vez disse, é preciso que não se tomem medidas isoladas, é preciso que haja sinergia entre medidas de modo a que, na medida do possível, todos os setores da economia acompanhem-se entre si, não é? Só assim é que seria possível algum acompanhamento, diria, simultâneo entre os setores da economia. Porque o próprio alargamento da base tributária, ou melhor, a própria revisão da base tributária das fontes de receita do Estado, não seria uma medida suficiente por si só. É sim necessária, mas deveria vir acompanhada, ou deverá vir acompanhada de outras medidas de âmbito tributário. Certo. E qual seria, neste momento, o principal posicionamento do Estado, da própria autoridade tributária, olhando que está a falar aqui do alargamento da base tributária e muitas das vezes reclama-se em Moçambique de que os impostos têm estado a sufocar os cidadãos. Onde é que poderiam ser buscados estes novos clientes que poderiam associar-se? Estaria a entrar na mesma linha em que alguns setores, por exemplo, dizem que é a necessidade de tributar as igrejas, por exemplo, como elementos. Não sei se onde é que estariam estas pessoas? Seriam mesmo estas igrejas e outras instituições? As igrejas, refiro-me no geral às próprias instituições religiosas. Bom, não necessariamente, né? Ou melhor, na minha opinião, não se trata das instituições religiosas e nem daquelas que, em princípio, não sofrem, não é, esta distribuição. Entretanto, nota-se, por exemplo, a nível da economia no geral, alguma parte dos movimentos feitos na economia não são abrangidos pela contabilidade nacional, não é? Alguma significativa parte da economia não passa das contas nacionais dos agregados, não é? Se não passa das contas dos agregados, quer dizer que existe alguma parte que deveria estar a ser contabilizada que não está a ser contabilizada. Então, neste sentido, existe uma necessidade de uma espécie de, diríamos, sensibilização do agregado ou dos agentes econômicos em geral, para que possa-se, de modo conveniente, que não chegue a lesar o próprio agente econômico, para que integrasse no sistema financeiro, por exemplo. Não é? Então, refere-se às entidades informais. Se olharmos a nossa base produtiva, a maior parte está no setor informal, mais de metade da base produtiva nacional. Acredita que um trabalho, há ainda a necessidade de haver um trabalho aturado de formalização destes agentes? Acredita que é aí onde a autoridade tributária vai conseguir coletar mais impostos? Olha, por exemplo, uma das razões da introdução do próprio Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes, o ISPC, foi uma medida oriunda da necessidade de alargamento da base tributária. Veio a surtir seus efeitos. Neste momento, em certa medida, continuamos a registrar ou a verificar, a presenciar situações em que existe uma parte desta economia, teríamos, vamos lá, comente informal, que não é, ou cujas operações não passam pela contabilidade nacional. Então, aliado a outras medidas possíveis, por via de algum estudo apurado, sim, a formalização de alguma parte desta economia ainda não formalizada é necessária. Exato. Vamos só por uma questão de avaliarmos. O governo, neste caso, em termos da balança, ele, segundo o Conselho de Ministros, não teve uma execução satisfatória. Vamos olhar que o governo gastou, por exemplo, durante este primeiro trimestre, cerca de 86 bilhões de meticais, muito bem, que representa 19,2% do orçamento do Estado, e gastou mais nesse primeiro trimestre do que aquilo que coletou. Conseguiu Exato. coletar, portanto, cerca de 60 mil milhões, mas gastou mais de 70 mil milhões de meticais. Que análise faz em relação a esta situação daquilo que a coleta foi e aquilo que foi em termos de portanto, da execução da despesa no plano econômico-social do governo? Como é que olha para este rácio de diferença? Certo. É, em primeira instância, preocupante.
não traz aqui uma situação de contas agradáveis. É verdade que o Estado tem suas necessidades legítimas, não é? De realização de despesas, entre outros aspectos. Entretanto, conforme mencionei e volto a mencionar, esta questão não seria ultrapassada, por exemplo, por medidas isoladas, por exemplo, revisão somente da base tributária, das fontes de receitas e tudo mais. A própria execução orçamental, os próprios critérios de execução orçamental, tendo em conta a tributação como principal fonte do Estado, em princípio, carecem de alguma revisão. Porque, por exemplo, podemos verificar situações em que existem algumas realizações de despesas, existem algumas despesas que poderiam ser não necessariamente eliminadas, mas feitas ou realizadas de maneira diferente, de forma que pudesse se salvar, se resgatar algum valor a não despender. Muito bem. É efetivamente um assunto que poderemos continuar a acompanhar aqui ao nível das nossas, da nossa informação. Mesmo assim, sem deixar de olhar para este fato, que a autoridade tributária, se olharmos num trabalho apurado, creio que o Nélcio recorda-se, com as instituições da administração da justiça, foi desmantelada esta rede que estava a usar a terminal internacional, portanto, para poder fazer isenções. E depois, em algum momento também, os partidos políticos, alguns já foram acusados num passado recente de estarem envolvidos na questão de venda de isenções. Olhando para este fato, estamos a falar de que há um valor que devia ser canalizado ao Estado, que não está a ser canalizado ao Estado, está sendo desviado por causa das isenções. Exato. Acredita que há necessidade do governo mexer na legislação, principalmente das isenções, e para ver se isso de alguma forma pode ajudar na arrecadação de mais receitas? Muito bem. Isto remete-me, na verdade, a uma situação de, perante este cenário, algum excesso de zelo vem a ser necessário, não é? Por parte das práticas da própria autoridade tributária. Revisão ou, em algum momento, modificação da própria legislação viria talvez como um último recurso. Há necessidade de alguma severa imparcialidade nas formas de atuação. Porque estes cenários, por exemplo, conforme mencionou, de partidos políticos acusados de venda de isenções e os contornos que isso veio a gerar, vem, em algum momento, de alguma falta de imparcialidade, de alguma falta de zelo naquilo que são os objetivos do próprio Estado, não é? Como nação no seu todo, ignorando, por exemplo, questões partidárias. Então, conforme digo, a ultrapassagem deste cenário, para além da revisão da base tributária, exige medidas sinérgicas, não isoladas, que parte por implementação de alguma severidade no sentido do zelo, excesso de zelo. Em algum momento, o excesso de zelo vê-se como não sendo oportuno, como sendo desvantajoso, mas no contexto deste cenário, vem a ser necessário, porque nesta eminência estamos, portanto, a dizer que já prevemos um exercício econômico anual incompleto a nível tributário. Logo, há necessidade, sim, de alguma revisão nos processos operacionais da própria autoridade tributária e na fiscalidade em geral em Moçambique. Muito bem, obrigado, Nélcio Malela, por este posicionamento aqui em relação aos dados que vamos levantando para esta parte do debate. Está a acompanhar o Análise Económica, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na FTV, o seu canal de eleição. Seguimos já para o nosso segundo tema, continuamos na senda de notícias pouco abonatórias para a economia nacional. Estamos a referir-nos, portanto, a duas grandes empresas. Falamos da Autoridade Tributária, que é uma entidade pública, e vamos também agora abordar a questão das demonstrações financeiras da hidroelétrica de Caurabaça, que não conseguiu registrar lucro algum no ano de 2021. Vamos, portanto, vou pedir aí aos colegas, tantos colegas da realização, para
avançarmos logo para o nosso segundo tema, que tem a ver com a HCB, que não registrou nenhum lucro no ano de 2021, portanto, e vamos, nesse também temos aqui uma notícia não muito boa, porque a HCB, orgulho nacional, revertido a favor de Moçambique e é bandeira da moçambicanidade no que as grandes empresas diz respeito, não só ao nível do posicionamento no rating das grandes empresas em Moçambique, ela está lá sempre no top 3 e no ano 2021, dados recentes demonstram que teve apenas um lucro de 500 milhões de meticais, o que não é comum, o que não tem sido comum no nível de sempre. Quase que não teve nenhum lucro. Vamos tentar entender de que forma. Há várias justificações, aborda-se vários cenários, mas eu volto novamente a olhar para a questão das empresas públicas e o seu contributo, a sua sustentabilidade para aquilo que é o negócio em Moçambique e a sua contribuição para o erário público. Qual é a sua análise que lhe permite, que se permite fazer em relação a este posicionamento, aos dados que foram alcançados pela autoridade tributária? Aliás, a autoridade tributária foi o primeiro tema, estou a referir à hidroelétrica de Cahora-Bassa. Muito bem. Antes de partir diretamente para a própria hidroelétrica de Cahora-Bassa, sendo uma empresa de domínio estatal, teríamos que estar-se a assistir uma tendência onde as empresas públicas denotam alguma fragilidade nas suas operações, o que chega a se noticiar em algum momento algum risco, alguma iminência de falência destas. Então, há necessidade de alguma reestruturação, alguma revisão severa no geral sobre o risco de descair no risco econômico no geral. Partindo já para o assunto especificamente em questão, olha, a HCB, conforme bem disse, é o orgulho nacional e o orgulho de bandeira. Certo. Entretanto, denota algumas situações que em algum momento parecem adversativas. Nota-se que do período 2020 para 2021 veio registrar um aumento, uma variação aumentativa de seus ativos, variação diminutiva dos seus passivos, o que acabou gerando algum aumento em termos do seu capital próprio. Entretanto, não terá isso resultado, não terá isso contribuído de maneira significativa para a geração de lucros. Aponta-se para questões como, ou três questões, talvez duas, a questão dos recursos hídricos, disponibilidade de recursos hídricos, os equipamentos de geração e bem como transportes, como sendo a causa, por exemplo, de uma produção 2% abaixo daquilo que terá acontecido no anterior período de 2020. Algumas questões que eu aponto como sendo emergentes à revisão são as seguintes. Conforme mencionou-se no assunto em questão, noticiou-se pelas próprias entidades, a revisão, ou vamos lá, diríamos, haveria alguma necessidade de atualização ou revisão das próprias ferramentas utilizadas nesta própria geração das máquinas, não é? Operacionalizadas. É verdade, estamos a falar de um 2021 marcado de alguns constrangimentos entre a pandemia e outras questões econômicas negativamente impactantes, mas deveria-se olhar para a questão da produtividade oriunda das próprias máquinas geradoras e não só a própria maquinaria em geral, que de algum momento influencia, pode, dependendo do seu estado de conservação, a atualização e tudo mais, influenciar positiva ou negativamente na própria produtividade da empresa. A questão dos equipamentos de transporte, neste caso, a razão pela qual noticiou-se já em janeiro do ano em curso, alguma previsão já otimista nesse sentido e tendo em conta algumas paragens
para manutenção destes equipamentos, a questão dos geradores e pronto, e a maquinaria em geral. Então, prevejo eu que para este ano 2022 digo, haja alguma melhoria, porque estamos a falar, por exemplo, de que 2021 veio a registrar em termos de produção cerca de 14.990 gigawatts de produção, não é, elétrica, e para este ano projeta-se algo, é verdade, ligeiramente abaixo daquilo que foi no ano passado, mas com as ações já previstas de manutenção e outros, diríamos, entre aspas, arranjos que poderão ser feitos, prevê-se alguma melhoria da estabilidade desta companhia, desta empresa. Muito bem. Acredita que como nós sabemos, a Hidrelétrica do Guarabassa vende energia para a República da África do Sul. É verdade. Ainda recentemente há demarches que estão sendo tomados para que o façam também. Já o faz também para o Zimbábue, mas vai estender o raio para, por exemplo, o Malau e demais países aqui da África Austral. Mas a questão que sempre foi discutida são os preços desta venda. Parece-me que diversas vozes da sociedade levantam-se contra os valores cobrados que consideram inferiores. Acredita também que é preciso investir ou aumentar este valor que é cobrado? Pode haver-se também aqui, não é uma oportunidade para o governo, para o Estado, neste caso moçambicano, que perde bastante, pensar na possibilidade de já aumentar o valor do quilowatt por quilowatt que é vendido para a República da África do Sul, por exemplo? Muito bem. É importante referenciar que a existência do preço, a geração do preço, a formação, a estipulação, poderíamos dizer, tem por detrás uma série de processos, não é? Produtivos e tudo mais. Entretanto, se diríamos, nós somos os produtores, os donos desta energia, desta produção elétrica, não é? Guarabassa, e estando a registrar, a passar por momentos de alguma recessão a nível produtivo, a nível de rentabilidade, é sim oportuno com essas projeções promissoras de negócios, de venda, não é? de energia, é sim promissor que se analise, se avalie a viabilidade para a repetição destes negócios e, acima disso, vou sempre, talvez, referenciar, é necessário que se repense afincadamente na possibilidade de transformação a nível local, não é? A industrialização, portanto. Então, é mais ou menos isto que de minha opinião, é. Exato. Segundo portanto, a empresa que fez aqui a auditoria, diz que falou-se sobre a questão da redução da produção da própria energia e também temos aqui o fato de que, independentemente desta situação, o desempenho, de uma ou de outra forma, acaba sendo satisfatório, tendo, portanto, o ano fechado com uma cota de 3 meticais, o preço das ações, segundo os dados que são, portanto, avançados pela consultora KPMG, que fez este trabalho de consultoria para saber da nossa HCB qual é o ponto de situação. É lá onde alguns trabalhadores, alguns moçambicanos são acionistas da HCB, naquele processo público de venda de ações. Falando deste fato, olhando para o tempo que já passou, como é que avalia esta adesão dos moçambicanos para poderem adquirir a HCB? Já houve uma primeira venda, já seguiram-se outras, e o que eu quero saber é de que forma isto pode estar a impactar ou não tanto na própria hidroelétrica como instituição e como é que acha que as pessoas olham para este fato, esse tipo de negócio no qual há, portanto, venda de ações e compra de ações? Para o caso específico da HCB, concorda, aliás, não seria bem concordar, mas seria qual é a visão que tem em relação a essas propostas que foram colocadas para a própria instituição ser adquirida por moçambicanos?
Muito bem. Em primeira instância, só para talvez elucidar, separar a nível de rastros financeiros, de índices financeiros, apresenta alguma estabilidade, alguma estabilidade satisfatória. O problema vem a existir a nível já da condição econômica, questões de produtividade e por aí fora. Fora isto, a questão da possessão da empresa por parte, em algum momento, de nacionais, a venda de ações e por aí fora, é uma situação que pode apresentar seus pontos positivos, assim como negativos, dependendo de como é que poderia ser gerida. Por um lado, é bom para a economia que nós próprios comecemos a ter melhor noção de como é que se pode contribuir a nível da própria economia, a geração de rendimento per capita e por outras questões. É sim um ponto positivo, pode sim vir a ter seus frutos satisfatórios. Entretanto, não é imediatamente uma questão negativa, mas há necessidade de haver cautela nesta situação. Estamos a falar de mercados financeiros altamente sensíveis, sistema financeiro, dada a sua característica liberalizada atualmente que é, há necessidade de um severo controle neste sentido. Muito bem, quero mais uma vez agradecer este segundo tema. Eu creio que já temos muita coisa a poder se dizer, mas vamos, por enquanto, terminar por aqui, e na perspectiva de que os próximos dias possam ditar também e a HCB possa efetivamente trazer-nos os números que habituou-nos em outras ocasiões e que, por via disso, estejamos aqui a analisar estes dados. Nós vamos ter uma pequena interrupção, vamos ao intervalo, porque daqui a pouco vamos avaliar parte deste tema, vamos abordar o fato de que parte da população moçambicana, ainda 45 anos depois, continua ainda sem acesso à eletricidade. Vamos ao intervalo, não saia deste lado, continue e até já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya davilosi shikwembu kuno kumaja timbongolo ni tumo temjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Regressamos à segunda parte e última do nosso análise crónica desta noite, dia, portanto, 4 de maio de 2022, o primeiro programa referente a este mês
o mês dos trabalhadores. E porque temos estado aqui a abordar em relação à situação das empresas públicas nacionais, vamos agora abordar o facto de que uma empresa pública, a empresa pública nossa, que lida com a eletricidade, portanto, que tem estado a somar prejuízos incalculáveis, que é a eletricidade de Moçambique, veio esta empresa pública a terreno explicar que também cerca de 39% apenas da população moçambicana tem acesso à energia elétrica, um dado que contraria com aquilo que são os dados que têm estado a ser colocados ao nível internacional, em termos da rácio de eletrificação. Quero compreender consigo, portanto, Nécio, 45 anos depois, temos esta situação. Estivemos a olhar a questão da HCB ainda, tivemos a olhar a questão da autoridade tributária no nosso primeiro tema, no segundo sobre a HCB, e agora temos esta questão do acesso à energia elétrica. A questão é, o que é que está a falhar, o que é que falhou até agora? Estamos a falar de 45 anos depois. A eletricidade de Moçambique herdou, portanto, de 1977, quando foi instituída a infraestrutura da rede nacional, e mesmo assim ainda não conseguimos chegar a todas as redes distritais. Queria compreender de si qual é a avaliação que faz deste facto. Certo. Olha, 39% da população ainda sem acesso à energia, estamos a dizer que... Esta é que tem acesso ou melhor, à digo, energia. Significa 39%. que 61% da população moçambicana não tem. Exato, digo. Significa que estamos a falar de uma proporção de cerca de 12 milhões apenas com acesso à energia. Não é? É preocupante. Estamos a dizer, conforme mencionou, desde agosto de 1997, digo, 1977, exato. a EDM, digamos que assumiu, não é, este compromisso de eletrificação de Moçambique. Diretamente afeta negativamente na questão do bem-estar social, portanto, no desenvolvimento econômico. Exato. Porque estamos a dizer que muito acima da metade da população moçambicana vive sem acesso à corrente elétrica. Exato. Isto acaba trazendo uma questão de retrocesso, primeiro em termos de desenvolvimento econômico, portanto, o índice de bem-estar social e por aí fora, e diretamente existe algum custo de oportunidade avassalador, porque se esta gente, ou esta população, parte desta população sem corrente elétrica, suponhamos que tivesse corrente elétrica já há significativo tempo para aqui. Estamos, portanto, a dizer, existiria de forma projetada há várias atividades econômicas, há uma cadeia de atividades econômicas que poderia ter sido gerada em algum momento, que não está a ser gerada, que não foi gerada. Isto vamos lá, é um custo, diríamos, invisível à economia, não é? A EDM, sendo a que no geral assume este compromisso, deveria, com recentemente, com seus acordos com a África do Sul e outros países a nível da África Austral, deveria ver isto como um ponto para a consecução, para que se efetivem os diversos projetos, por exemplo, de eletrificação de vários distritos, que até hoje, prometiam surtir algum efeito satisfatório à própria economia, principalmente na questão do próprio desenvolvimento. Entretanto, estes números revelam que, afinal de contas, poderá não ter havido o sucesso que se esperava dos vários projetos de eletrificação de distritos. Então, na minha perspectiva, deveria-se assumir 2022 talvez em duas óticas. Estudo de viabilidades em termos de resgate da efetivação dos diversos projetos de eletrificação que existiam. Por um lado, algum estudo novamente no sentido de melhores moldes de arrecadação de receita, por um lado para suprir os déficits, os saldos negativos que vêm registrando nas suas demonstrações econômicas e financeiras, e isso naturalmente vai sinergicamente alavancar esta questão da eletrificação.
Exato. Um dos grandes desafios da eletricidade de Moçambique é eletrificar Moçambique até 2030, todo o país tenha acesso à eletricidade de Moçambique. Os mais céticos questionam se de 1977 até então só 39%, 40%, cerca de 40% da área foi eletrificada. Estamos a falar de 45 anos. Em 8 anos, será possível Moçambique conseguir ultrapassar 60%? Acredita que é possível chegar-se a este nível? Olha, é um plano de veras ambicioso, não é? Conforme mencionou-se, em 45 anos não foi possível atingir 50%. 8 anos, numa primeira análise, não parece ser possível. Seria talvez prematuro, numa questão esporádica, talvez dizer não ou talvez dizer sim. Entretanto, isso exige um enorme esforço a nível, primeiro, da própria EDM, por outro lado, a nível fora a empresa, a nível do governo, em termos de incentivo, criação de condições possíveis desta efetivação. Talvez até lá 2030, não sou muito crente que talvez 100% possa estar já com acesso à energia. Entretanto, temos que olhar igualmente para questões demográficas, expansões territoriais e por aí fora. Logo, eu espero, ou creio que pelo menos acima de 50% da população moçambicana poderá já ter acesso à energia. Oxalá que se consiga algum número aproximado a 100%, porque, mais uma vez, a questão demográfica, a questão da expansão territorial, a ocupação de terras, deve ser tida em conta para que se possa afirmar esta projeção 100% de forma eficaz. Exato. Muito obrigado, Nécio Malela, por ter estado connosco esta noite de dia 4 de maio. Gostaria de lhe dar o espaço para últimas considerações, havendo. Pode partilhar connosco. Muito bem. Bom, em primeira instância, esperamos todo, particularmente espero que a economia moçambicana, particularmente nos temas que estiveram em debate, consiga arranjar melhor, possibilitar, ou melhor, alcançar melhores condições de operacionalização de modo a ultrapassar. Por outro lado, conforme o habitual, foi um prazer partilhar a minha opinião em questões de interesse econômico, social e, em algum momento, académico. E continuação de ótima noite aos caros internautas. Obrigado. A continuação de uma ótima noite para si também, Nécio Malela. Portanto, caminhamos, na verdade, já chegamos ao ponto final do nosso programa para esta noite do dia 4 de maio de 2021, a primeira edição do ano do Análise Econômica. A nível internacional, é de destacar que o conflito militar na Rússia poderá agravar o preço do óleo alimentar nos próximos dias, isso pelo fato de que a Rússia e a Ucrânia são um dos maiores produtores, portanto, do óleo de girassol que é usado da planta de girassol que é usada para a produção do óleo alimentar, e também pelo fato de os outros países que fazem parte deste núcleo de produtores mundiais, tais como a Inglaterra, a Índia e outros países, estarem a começar a confinar os seus produtos. Isso faz com que, ao nível de importações, este bem, de princípio, volte a ficar raro. E já é raro aqui em Moçambique, porque já o preço do óleo já aumentou, poderá aumentar nos próximos dias, dependendo da situação. É um dado que vamos continuar ao nível da FTV a acompanhar, de forma particular aqui no programa Análise Econômica. Foi um prazer imenso estar consigo, prezado internauta e telespectador, aqui nesta noite de quarta-feira. Continue a observar a restante programação da FTV, de referir que amanhã, quando forem pontualmente 8 horas, não deixe de assistir ao Chá Noticioso, e 9 horas ao programa Sala de Estar, e também mais tarde não deixe de ver com, portanto, o Custódio Miguel e Valente Zefanias e a Lixani, que vão trazer-nos aqui uma naipe de programas interativos e de informação aqui na sua casa, e programas de entretenimento quando forem 16 horas e 30 minutos, com Manas, vai trazer aqui o programa FTV Ides. Também, mais tarde, não deixe de assistir o Jornal da Noite com, portanto, da FTV, às 19h30, o Telenotícias, e depois com o Valor de Macueve, quando forem pontualmente
20 horas e 30 minutos o programa Entre Elas. Portanto, estamos a lançar aquilo que poderá ser parte da programação que nos reservamos para esta noite. Desejamos um outro descanso assim. Estamos juntos até daqui a 7 dias.